né, do Vale, e esse plano é super importante para a gente. Então, nós pensando em como que essas pessoas, principalmente os coletores de sementes, eles estão envolvidos nesse processo, e principalmente para capacitar eles, devemos esse projeto, que é basicamente ensinar tudo sobre semente, marcação de matrizes, coleta, e um pouquinho sobre a importância dos inventários florísticos, né, para a conservação dessa biodiversidade. A gente sabe que a gente tem um público que precisa ser atendido. O que a gente tem muito empregado nos cursos do Capaciflora, como o próprio curso já fala, capacitar sobre a flora. Então, a gente instiga a pensar sobre o conceito de restauração, mas olhando para a biodiversidade, olhando para a florística. Dessa forma, esse curso foi pensado para coletores de sementes, e a escolha do pré-assentamento Egídio Bruneto veio por lá existir uma rede que vem fazendo um trabalho pioneiro no Vale, de excelência, gerando renda, desenvolvimento ambiental e social, o que nos permite troca de experiências e fomentar ações que já estão ocorrendo na restauração do Vale. Ao tratar de flora, nós estamos designando o estudo das plantas num sentido geral, seja nos ambientes, nas florestas, nas mais variadas tipos de vegetações que ocorrem no Brasil, no mundo. E para os estudos florísticos, nós entendemos dois conceitos que são muito importantes. Uma é a composição, que é o número de espécies que ocorre dentro dessa vegetação, e o outro é a caracterização dessa flora, que é basicamente entender as relações que essas espécies e indivíduos estabelecem dentro dessa vegetação, e também como as características abióticas, como temperatura, solo, chuva, como essas características influenciam na composição dessas vegetações. Se a gente for pensar bem, o Brasil ele é um dos países com maior número de espécies de plantas do mundo. Os últimos levantamentos trazem ali 46 mil, 47 mil espécies. E desse número, mais de 32 mil espécies são as plantas que produzem flores e frutos, são as angiospermas. Desse número, 10% corresponde a todas as plantas com flores e frutos do mundo. Então, o Brasil ele agrupa uma grande biodiversidade. E esse número só é conhecido graças aos levantamentos florísticos, que é entender quantas espécies, como essas espécies estão distribuídas em populações dentro das florestas, das vegetações. Então, nós sabemos esses números principalmente pelo levantamento florísticos que os botânicos e os estudiosos eles fazem em vários tipos de vegetação. Então, uma mensagem muito importante para entender a flora em si, os estudos de base das vegetações, de conhecimento das vegetações, é coleta. A gente precisa coletar essas plantas para a gente entender quem elas são, quantas são e quais são essas interações que elas fazem dentro dessas vegetações. E para mim fazer um levantamento florístico, eu preciso elencar algumas etapas que são essenciais para que esses estudos eles possam se concretizar de uma forma a garantir, que os objetivos sejam concretizados, como entender a área que eu estou estudando, delimitar essa área, entender quais são suas características, verificar um histórico do local, o que já aconteceu dentro daquela área, é uma mata pioneira, é uma mata secundária, é uma mata que nunca foi explorada por nenhum outro meio. Verificar o período de trabalho, quanto tempo eu vou ficar estudando essa flora, 1 mês, 2 meses, eu vou fazer coletas de 15 em 15 dias, em semana, entender a logística, como que eu vou ter acesso a essa área e quais são os meios para mim coletar essas plantas, e o principal é o método de coleta. No curso, nós apresentamos 3 métodos, que são os métodos de caminhamento aleatório, que são os métodos basicamente para entender a riqueza, o número de espécies e o número de indivíduos, da qual você entra dentro da sua área de estudo e começa a coletar tudo que possui flor e fruto, dependendo do grupo que você está estudando. O outro método é o método de parcela, na qual você estabelece áreas determinadas, padronizadas, e você estuda só essas áreas padronizadas,
E aí, dentro dessas áreas, você aumenta o seu poder de observação e você pode ter uma noção maior de como a estrutura dessas vegetações elas se comportam. O outro método é o método de transecto, na qual é como se fosse uma junção do método de caminhada aleatória ou busca ativa e o método de parcela, na qual você estabelece um transecto, uma linha, né, uma trilha, e você vai andando dentro dessa trilha e você vai anotando tudo que você vai observando, mas sem sair dentro daquela reta, daquela linha estabelecida. Então, você definindo o método, você precisa agora coletar. Então, coletar também exige várias etapas, né? Como pedir uma autorização, a gente tem um órgão responsável pelas autorizações, pelas emissões de autorização de coleta de plantas, que é o CISBio. Nós precisamos também verificar quais materiais nós iremos utilizar para essas coletas, como o podão, a tesoura de poda, algumas ferramentas que são essenciais, né? A gente precisa de um caderno de campo, onde a gente vai anotar todas as informações daquela coleta, a caracterização da data, do nome e número do coletor, qual a procedência e a anotação das características das plantas, como o hábito, a cor, o odor, né? Todas essas informações são super importantes para logo depois essa planta ela ser caracterizada. Na coleta, a gente faz uma coleta de 3 a 5 ramos por indivíduo e após essa retirada, esse corte desses ramos, a gente passa pelo processo de herborização, que é quando você seca esse material através de prensa de madeira, papelão, jornal, intercalando esse material dentro do jornal e depois com as folhas de papelão e por fim prensando ele, amarrando. Você coloca esse material numa estufa ou em algum ambiente de calor e ao longo do tempo, né, esse material, as plantas que você coletou, ela vai começar a perder água, ela vai começar a ficar seca e esse material seco preserva todas as estruturas que a planta vai possuir. E logo depois você incorpora esse material a uma coleção, que é o que nós denominamos de herbário, que serve para estudos, né, de todos os tipos possíveis e principalmente para o registro histórico, né, já que é uma coleção, um museu científico, para o registro histórico daquela planta que você coletou. Após incorporar esse material no herbário, começa o processo de identificação desse indivíduo que foi coletado. E para identificar a nível de espécie, nós precisamos unir várias características morfológicas, verificar essas características no indivíduo e verificar, né, principalmente as informações que foram coletadas no campo, como a distribuição, os aspectos ecológicos que foram observados. Tudo isso nos auxilia a identificação da espécie. No momento que a espécie é identificada, você começa a verificar vários aspectos importantes para o entendimento dos estudos de uma vegetação, como o número de espécies. No final, se você conseguir identificar todas as espécies que você coletou, você vai ter um número de quantas espécies a sua área tem. Isso a gente denomina de riqueza. Quantos indivíduos a sua área tem, isso nós denominamos de abundância. Se as espécies que você coletou, elas são originárias ou não daquele local que você está estudando. Para isso nós denominamos de espécies nativas, que são essas espécies originárias. O quanto que a distribuição dessas espécies está delimitada a um local, seja o país, seja um estado, seja um bioma, e isso nós denominamos de endemismo, e o quanto que essa espécie pode estar ameaçada em algum nível ou grau de extinção, considerando, né, as categorias já estabelecidas pela União Internacional de Conservação, né, e no caso, se elas são espécies que não estão incorrendo nenhum perigo de extinção, como pouco preocupante ou quase ameaçados, ou se são espécies já em alguma categoria de extinção, como vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo.
Com isso, você começa a entender a riqueza, a abundância, a estrutura, o endemismo dessa vegetação. E isso é o ponto principal para você começar a fazer outros estudos, começar a avançar em outros aspectos para o entendimento da sua área, principalmente nos aspectos de restauração, na manutenção do banco de sementes, aspectos ecológicos e principalmente para a coleta de sementes e marcação de matrizes. O diálogo de saberes, né? Então a gente fez um diálogo do conhecimento científico com o conhecimento popular. Os coletores da rede de coletores de sementes do Vale do Paraíba têm a experiência cotidiana, a prática e o conhecimento que se constrói através da prática. Mas eles não têm um conhecimento construído através de um estudo específico de caráter mais acadêmico. Então, quando a gente tem a oportunidade que especialistas que estudaram de maneira científica o tema, ele complementa o conhecimento o prático que os coletores têm e também acho que possibilita que esses especialistas também visualizem as demandas, as necessidades para que ambos os conhecimentos possam se complementar. A importância também desse conhecimento científico, a importância de marcar as matrizes, a importância de ter maior certeza na identificação das espécies, né? Porque isso qualifica o nosso trabalho, faz com que a gente tenha certeza da semente que a gente está plantando. Tanto para a coleta de sementes como para a escolha das matrizes, para a realização dessa coleta de sementes, pensando no processo de restauração florestal, os estudos florísticos eles são de suma importância, porque eles acabam dando base para o entendimento da vegetação que você está fazendo essa coleta e essa escolha das matrizes. Então, se você sabe que espécie, você sabe os aspectos ecológicos, você sabe a dinâmica da vegetação que você está fazendo essa coleta de sementes e a marcação de matrizes, você tem um entendimento muito melhor e todo esse processo pode ser melhor viabilizado, tanto as atividades de coleta de semente como escolha de matrizes, como o processo de restauração em si. A matriz é o indivíduo na qual ele vai servir de matéria-prima para a coleta de sementes e, consequentemente, para a formação de novos indivíduos. Então, ele é uma forma muito importante dentro do processo de restauração. E a escolha desse indivíduo na vegetação, esse indivíduo que vai fornecer essas sementes ao longo do tempo, ela passa por várias etapas, vários critérios que devem ser analisados para que essa escolha seja feita de forma eficaz, como a fitossanidade, verificar se essa planta é uma planta num estado de saúde bom, se ela não possui nenhum fungo, se ela não tem nenhum galho ou caule danificado, se em questões de fitness, né, de saúde, a planta ela tem como a possibilidade de sobreviver ao longo de muito tempo. Então a fitossanidade é um aspecto importante para verificar na escolha da matriz. Outro é o acesso. Essas matrizes têm que ser acessíveis, elas têm que ser fáceis de você conseguir chegar nesses lugares. Você tem que ver o vigor dessa matriz, se ela é uma planta alta, se ela já está estabelecida dentro do ambiente, se ela consegue produzir sementes em grande quantidade. Então, analisando todos esses aspectos, você escolhe, né, qual indivíduo você vai utilizar para coletar essas sementes. Você vê essas características e determina que matriz você vai escolher. Logo após a escolha da matriz, você precisa marcar essa matriz para que você consiga periodicamente ter acesso a ela. Então, você pode utilizar uma fita, né, para sinalizar essa matriz, utilizar uma placa numerando esse indivíduo e colocar um arame ou pendurar na própria fita que você está usando. Tem que utilizar de algum sinalizador que você possa tanto localizar como reconhecer esse indivíduo na floresta. Outro ponto importante é pegar o ponto, a coordenada dessa matriz com GPS ou através de algum aplicativo grátis e de fácil acesso e fazer algumas anotações no campo. Quando você faz essa marcação da matriz, principalmente verificar o tamanho da circunferência dessa árvore, verificar se ela tem flor, se ela tem fruto, quais são esses períodos, né, ao longo do tempo
depois que a matriz está marcada, você acaba meio que criando um calendário fenológico, que é determinar os períodos de frutificação, de floração dessa matriz ao longo do ano. Então, todos esses aspectos são importantes no processo de marcação. E logo após a matriz marcada, você agora começa a coletar as sementes. As sementes, elas podem ser coletadas tanto através de podões, tesouras de poda, isso dependendo da estrutura, do tamanho, né, da sua matriz, né? E aí, depois que você faz toda essa coleta dessas sementes, sabe o período, começa a coletar, você começa agora a passar por um outro processo, né? Que é o de melhoria e beneficiamento dessas sementes para depois ela ser utilizada ou para a formação de novos indivíduos, né, germinação e formação de novos indivíduos, como para venda direta logo dessas sementes. Fizemos alianças aqui, nos ajudamos, o conhecimento ele foi disseminado, assim, só que agora a gente precisa germinar essa semente para que realmente toda essa capacitação que a gente deu, ela ocorra. E pensar nisso de uma forma continuada. Não é só esse Capaciflora, mas outros. Continuar colaborando aqui com a rede de coletores de semente, em várias demandas que eles tiverem. Então, acho que o legado é a gente plantou a semente. Então, eu tenho certeza que ao longo do tempo isso vai se desenvolver, né? A gente vai colher os frutos desse legado. A gente precisa olhar para os fragmentos que restam de Mata Atlântica no Vale, e dessa forma promover a coleta dessas sementes também com esse cuidado para manter a qualidade da variabilidade genética, né? Para que esses indivíduos eles tenham condição de se desenvolver de uma forma saudável e assim promover uma série de outras coisas que o próprio processo de restauração visa. O Capaciflora, ele é de suma importância, porque ações como essa potencializam e fomentam o desenvolvimento local, ampliando o conhecimento das pessoas envolvidas e auxiliando, seja no seu dia a dia, no trabalho com as sementes e principalmente no plano e nos projetos de restauração que são aplicados aqui no Vale do Paraíba.